Olá, você que nos acompanha sempre está percebendo que o artigo 5º está de cenário novo. Queremos tornar o programa cada vez melhor para você. A partir de hoje, é com este visual que vamos receber os nossos convidados para debater temas que fazem parte do nosso dia a dia. O artigo 5º começa agora. Ao longo da nossa história, existiram várias previsões legais garantindo o direito à assistência jurídica gratuita para a população carente, tanto em casos penais quanto civis. Em 1950, foram estabelecidas as primeiras normas para esse tipo de auxílio. Já a Constituição de 88 avançou ao estabelecer a obrigatoriedade da assistência integral para quem necessita e ao criar um modelo de abrangência nacional. Agora, em maio, a gente comemora o Dia do Defensor Público. Por isso, no programa Artigo 5º de hoje, vamos mostrar como é a atuação desses profissionais. A Constituição Federal garante que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Também assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa. E esta assistência gratuita geralmente é prestada pela Defensoria Pública. Para falar sobre a ação destes profissionais, estou aqui com dois deles. Thaisa Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos e Defensora Pública do Paraná. E também Felipe Soares de Campos Melo, defensor público federal da Assessoria de Assuntos Legislativos da Defensoria Pública da União. Obrigada por aceitarem o nosso convite e parabéns pelo dia de vocês que foi comemorado agora há pouco. Bom, doutor Felipe, além do artigo 5º da Constituição, tem também o 134, que fala especificamente sobre a Defensoria Pública como uma instituição permanente. Na prática, o que isso significa? Bom, a permanência da Defensoria Pública, da Defensoria Pública em geral, né, dessa instituição, ela visa equacionar, administrar o problema do abandono social, da carência dos recursos, né, da chegada dos recursos públicos até aquelas populações que não conseguem, por economia própria, né, por forças próprias, adquirir aquelas prestações mais básicas que o Estado tem a oferecer, como educação, moradia, defesa em determinados tipos de processo, seja criminal, seja processo em seara civil, tributária, enfim. A necessidade de se ter uma estrutura permanente é para equacionar esse problema que não é um problema passageiro, né? E, doutora Thaisa, nos estados, foi uma grande conquista? Como é que era feita essa assistência gratuita antes da criação da Defensoria? Na verdade, foi uma grande conquista nos estados onde ela já está efetivamente implantada. A gente tem recém-criadas 3 defensorias públicas nos estados, Santa Catarina, Goiás, Paraná, e o Amapá, por exemplo, ainda não conta com defensoria. Então, acho que a gente está num processo de conquista ainda. Basicamente, onde não existe a defensoria pública, existem os advogados dativos que prestam essa assistência para a população, existem os escritórios, modelos das faculdades também, que prestam, e aí varia um pouquinho de cada estado. Bom, agora eu gostaria de saber especificamente a atuação de cada defensoria. Doutor Felipe, como é que é a atuação da Defensoria Pública da União? A Defensoria Pública da União, ela é uma instituição que está vinculada ao Poder Judiciário Federal. Então, a ideia é que a Defensoria Pública da União esteja onde existem varas e tribunais federais, né, e acompanha as demandas no âmbito judicial, as demandas que correm nesses órgãos judiciários. No entanto, a atuação da Defensoria, né, tanto da União quanto das demais defensorias, ela também tem um âmbito extrajudicial. O trabalho ele não se restringe apenas à atuação em juízo, à defesa de processos ou à abertura de novos processos. A gente trabalha com a orientação jurídica, com a promoção dos direitos humanos, que vai no sentido de orientar mesmo as pessoas, de trazer educação jurídica e buscar, né, no cenário atual de um número muito grande de processos e de morosidade da justiça, soluções que sejam extrajudiciais e que tragam aquele benefício que o assistido busca de forma mais rápida e efetiva. No decorrer do programa a gente vai saber mais sobre isso. Doutora Thaisa, e a ação da Defensoria Pública Estadual, como é que é? Isso, só complementando o que o Felipe já disse, a gente vai atuar na esfera estadual, na justiça estadual, em todas as matérias que dizem respeito a ela. Então, o grande volume seria na área da família, de fato, muita ação de guarda, divórcio, alimentos. E aí, direito consumidor, área da saúde, infância e juventude, própria atuação no crime. Tem uma questão que vale a pena ressaltar.
a atuação da Defensoria Pública da União ela está mais associada aos órgãos, empresas públicas e autarquias, instituições federais. Então, geralmente, a atuação da Defensoria Pública, ela envolve, de um lado, o assistido e, de outro lado, algum órgão ou instituição pública. Já no campo da Defensoria Pública estadual, já é mais presente, né, também existe nessa litigância contra órgãos públicos, né, contra instituições de Estado, mas também existe o litígio, né, o conflito entre particulares, né, uma pessoa natural contra outra pessoa natural. Já no caso da Defensoria Pública da União, não é que isso não exista, mas é muito mais frequente na Defensoria Pública da União a ação entre pessoa natural de um lado e pessoa jurídica do outro. Bom, e você vai conhecer agora diferentes histórias de pessoas que precisaram recorrer ao judiciário para resolver problemas e encontraram na Defensoria um meio para garantir esse direito assegurado na nossa Constituição. O primeiro depoimento que nós vamos ver envolve um tema recorrente nas ações, planos de saúde. Pode mostrar aqui. Meu nome é Luiz Regino Moreira da Silva, sou de Recife, Pernambuco, e queria dar um breve depoimento sobre a Defensoria Pública aqui do Estado, que presta de excelência serviço à comunidade mais necessitada, né? E eu estou com, no momento, 2 ações sendo assistido pela Defensoria, tá? Sobre o plano de saúde, que teve aumentos abusivos e o último agora eu não teria condições nenhuma de suportar o reajuste, que foi para um valor realmente sem condições, sabe? E graças a Deus entramos em 2016, dezembro, com a pedido de tutela antecipada e tivemos êxito. A Defensoria atuou muito bem e estamos esperando o resultado da sentença, que ainda mais o valor está congelado por conta disso, que eu estou tendo ainda condições de ter o plano. Doutora Thaisa, casos como o do Luiz são comuns, não é mesmo? Isso, são muito comuns na área civil. Toda essa questão de revisão de cláusulas contratuais que envolvem o direito do consumidor aparece com muita frequência, junto com questões de direito à moradia, por exemplo, uso capião, questão de aluguel, ações de interdição. Acho que no civil as questões que mais aparecem para a gente. Agora, na área de saúde também é comum as pessoas recorrerem à Defensoria para poder garantir um leito em UTI ou remédios de alto custo, não é mesmo? Como é que é a ação da Defensoria nesses casos? Em alguns estados, como por exemplo Rondônia, Pernambuco, existem até câmaras de conciliação nessa área da saúde, que envolvem um defensor, um procurador do estado, representando o estado ou o município, e um agente da Secretaria de Saúde do estado ou do município, para que a gente tente compor a situação sem precisar ajuizar uma ação. Não havendo essa composição extrajudicial, que sempre é melhor para todo mundo, por tempo, por dinheiro, qualquer que seja o motivo, a gente vai ter que aí verificar os documentos dessa pessoa. E sempre é necessário um relatório médico, a gente pede, para saber da imprescindibilidade daquele medicamento de alto custo e se é possível que se substitua por algum que esteja na lista do SUS. E aí a gente vai acompanhando. Inclusive no Paraná, existe um convênio da Defensoria do Estado com a Defensoria da União, para que até onde o medicamento custe até 60 salários mínimos, a nossa Defensoria Estadual atua. Ultrapassou isso, a Defensoria da União entra com pedido para que a gente consiga organizar as atividades e trabalhar em conjunto, as duas defensorias. Pois é, então ela já antecipou o que eu ia perguntar para o senhor, doutor Filipe, em que casos que ações de saúde são do âmbito da Defensoria Pública da União. As questões dos medicamentos de alto custo, como bem ressaltado aqui pela colega, é muito importante que haja, né, essa interlocução entre as defensorias para otimizar o trabalho. E tem uma outra situação também que chama para si a atuação da Defensoria Pública da União, é aquela própria questão que nós já mencionamos do local onde a pessoa eventualmente será internada ou passará por um procedimento médico. Quando se trata de um local submetido à administração federal, é natural também que a Defensoria Pública ingresse por ser, né, de competência da Justiça Federal, tratar desses assuntos. E a Defensoria da União atua tanto em casos coletivos quanto individuais? A Defensoria Pública da União, ela busca promover, né, essa atuação coletiva, busca reunir em um único processo a perseguição por um benefício que abrange o maior número de pessoas, justamente para ajudar a administrar esse problema, né, do alto número de demandas em curso e que faz com que a justiça seja mais morosa. Então, a Defensoria Pública da União, ela instaurou recentemente
os defensores regionais de direitos humanos e o defensor nacional de direitos humanos. Profissionais que estão aí responsáveis por receber, né, aquelas demandas de natureza coletiva, seja da sociedade, seja dos próprios colegas que observam ali no dia a dia aquelas demandas que se repetem, e eles buscam aí nos mais variados campos, né, seja na área da saúde, na área previdenciária, na área de consumidor, buscar uma solução unificada, né, para abranger o maior número de pessoas. E agora a gente confere um caso curioso que envolve cidadania. Pode rodar aqui. Sou Márcia Waina Cambeba, sou do povo Mago Cambeba do Amazonas e sou uma assistida da Defensoria Pública do Pará. Na busca e na luta por ter o meu nome indígena Wainaquiana no meu RG. E aí eu vou me chamar Márcia Wainaquiana Cambeba. E ter a minha identidade registrada no meu RG é muito importante. Por quê? Primeiro, porque é um nome étnico e a nossa luta pela resistência está nisso. Segundo, porque é uma forma de respeito à organização sociopolítico-cultural dos povos indígenas e de cada povo. E qual a importância da Defensoria junto a essa luta nossa? É porque é uma construção em parceria. A Defensoria Pública do Pará, junto com os povos indígenas. Gratidão. Bom, ela terminou o depoimento aí de uma forma bem bonita, falando uma palavra que eu acho que resume quem precisa de ajuda encontra, né? Gratidão. Como é que é para vocês receberem esse retorno? Saber que vocês estão fazendo a diferença tanto na vida de uma pessoa, quanto muitas vezes na vida de uma comunidade, doutora Thaisa? Na verdade, é o que justifica tudo, né? Eu sou muito suspeita para falar, que eu só prestei concurso para a Defensoria Pública. Então, quando eu passei, eu realizei mesmo ser defensora, um sonho, né? meu, e você pensa também em realizar sonhos, né? Isso que me movia um pouco, né? Toda essa questão que envolve a Defensoria Pública, o pano de fundo, assim, poder ajudar, né? Propiciar momentos de felicidade para as outras pessoas através do direito, que foi o curso que eu escolhi também. Né? Vale acrescentar que no dia a dia a gente lida muito com problemas, né? Então, aquele problema, aquela frustração que chega no momento inicial e é muito, né? Quando já no começo de carreira a gente recebe, quando a gente assume a vaga de defensor em algum lugar, o começo geralmente é só, né, problemas, só problema e mais só problema, frustrações, né? Só portas fechadas para as pessoas. E à medida que a gente vai propondo as ações e vai vendo o resultado, vai vendo a justiça prestando ali o serviço à sociedade, ou às vezes também por outros caminhos administrativos, no entendimento com a administração pública ou com as demais entidades envolvidas, quando a gente consegue esse resultado é muito gratificante, né, ver o problema resolvido e o assistido saindo ali, né, da Defensoria com aquela situação bem resolvida e com os seus direitos assegurados. Vou aproveitar que o senhor falou do assistido aqui. Quem é que pode ser assistido pela Defensoria Pública, doutora Thaisa? Então, a gente costuma usar 2 critérios. Existe o critério econômico, que no mais das vezes nos estados ele diz respeito à renda de 3 salários mínimos por família. E a gente fala também daquelas questões de vulnerabilidades que não envolvem a questão econômica. Então, com exemplos talvez fique mais fácil. Então, uma pessoa em situação de rua, uma mulher vítima de violência doméstica, a pessoa que responde a um processo criminal, ela está numa situação de vulnerabilidade tão grande dentro da sociedade que, por si, isso justifica a prestação do serviço público, que é a Defensoria Pública para ela. Ninguém vai perguntar quanto ganha, o que está acontecendo, enfim, vai ser prestado o serviço público que ela tem direito pela Constituição Federal. A gente vai a um intervalo, já voltamos com mais artigo 5º para você. O artigo 5º está de volta, hoje com um cenário novo. E neste programa, a gente conversa sobre a ação da Defensoria Pública. Aqui no estúdio, eu recebo Felipe Soares de Campos Melo, defensor público federal, e Thaisa Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Agora imagine a situação. Você é intimado pela Polícia Federal para responder por um desvio de verba pública. Detalhe, apesar de ser um dos sócios da empresa, você não tinha conhecimento da fraude. O caso aconteceu no Tocantins e teve atuação da Defensoria Pública da União. Vamos conferir aqui. Eu abri uma empresa com a sociedade com um engenheiro que me chamou para poder fazer a sociedade.
E quando eu espantei que não, era feito muita licitação fraudenta com ela, que eu, quando eu espantei, fui chamado pela Polícia Federal. E através de um amigo meu me informou, e eu fui atrás e fui bem assistido por isso. E estou dando a minha comissão para eles, porque foi a defesa que eles fizeram para mim. E estou sendo absolvido de todos os processos, graças a Deus por isso, por a minha inocência. Doutor Filipe, situação complicada do Francisco, né? Como é que é a atuação da Defensoria Pública da União nesses casos? Por incrível que pareça, esse não é um problema incomum. Ele acontece repetidas vezes, né? E é muito importante que o assistido esteja atento a situações que possam parecer com situações que vão levar a esse resultado como esse que nós vimos aqui agora. Geralmente, as pessoas podem ser usadas como laranjas, né? Ou às vezes a própria falta de orientação sobre os caminhos jurídicos, legais ali para a abertura e o fechamento de empresa faz com que essas pessoas sejam vítimas de fraude ou de algum tipo de simulação que leva a esse tipo de situação que aconteceu. Em geral, o agente que cometeu a fraude, ele extrai ali, né, os recursos que a empresa gerou, né, e deixa o passivo que não está no nome dele, que está no nome da pessoa que foi utilizada como laranja, como no caso aqui que a gente acabou de ver. Isso acaba virando uma execução fiscal, né, que é um efeito civil dessa ação, mas dependendo do valor que teria sido sonegado, né, ou do desvio que tenha sido feito, isso pode virar também um delito e, como no caso que a gente viu, a Polícia Federal entra e faz a condução para, ao final, né, transformar isso numa ação penal através do Ministério Público, caso se constate a ocorrência de um crime. Quanto antes a Defensoria Pública entra para acompanhar a pessoa, mais tranquilo fica a resolução do problema, porque se a gente já começa a atuar durante a investigação criminal, antes que aquilo se torne um processo, a gente consegue esclarecer os fatos, né, junto do assistido e das autoridades, para evitar que mais um processo seja aberto, né, e aquele constrangimento se prolongue ali por um prazo maior. Agora, nesse caso, foi de âmbito da Defensoria Pública da União porque eram verbas federais? Sim, os recursos federais, né, os tributos federais que eventualmente venham a ser sonegados, a Justiça Federal, né, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal atraem para si a investigação. Bom, e algumas ações não são de resolução de problemas, mas de prevenção. A história que a gente vai mostrar agora vem de Minas Gerais. Com o projeto Nas Escolas, a Defensoria Estadual está incentivando os estudantes a buscarem alternativas na solução de conflitos e já conquistou voluntários. Vamos conferir. Olá, meu nome é Daniele Pereira da Silva, moro em Contagem. Atualmente sou cuidadora de idosos e sou voluntária do projeto MESC. Conheci a Defensoria Pública através deste projeto, que foi um projeto que nos ensinou como resolver os nossos conflitos através do diálogo. Isso foi assim, um abrir de portas para mim, porque eu realmente aprendi como resolver os meus conflitos sem precisar briga, sem precisar de desavenças. E atualmente eu levo esse projeto juntamente com a doutora Francis para as outras escolas e ajudo adolescentes e jovens a resolver os seus conflitos também. E assim a gente vai multiplicando esse projeto e trazendo muita paz para o mundo, muita harmonia e resolvendo realmente. Muito obrigada, Defensoria, pela oportunidade que vocês nos dão de realizar esse projeto. Bom, uma entusiasta aí do trabalho da Defensoria, né? A gente mostrou e acabou de ver um vídeo que mostra um trabalho bem diferente da Defensoria, que é de projetos. Eles são feitos em vários estados, doutora Thaisa? São feitos em vários estados, depende da Defensoria e da associação local também tocar esses projetos, porque a Defensoria não atua só, como já bem colocado, nos processos, mas a gente atua também de forma extrajudicial, em ações coletivas, e tem uma parte muito empolgante, pelo menos para mim, que eu trabalho do defensor, que é a educação em direitos. No mais das vezes, a gente acaba tendo contato nas escolas, existem cursos que formam defensores populares para pegar algum líder de bairro, alguma coisa, passar algumas questões jurídicas para ele, mas eu me encontro muito nessa questão da educação em direitos. Você vai para uma escola conversar com os alunos, você acha que você vai passar alguma coisa, quando na verdade
verdade, eles te passam muito mais do que você foi ali. Você sai melhor, assim, do que quando você entra. E você está fazendo uma ação preventiva, né? Aquele menino, aquela menina, no futuro, conhecendo os seus direitos, tem menos chance de cair num sistema de justiça, enfim, criminal, infanto-juvenil, qualquer coisa assim. E também vai de encontro ao que a senhora já falou aqui, né? A questão de tentar solucionar os conflitos sem judicializá-los, né? Exatamente. Economizar tempo e dinheiro para todo mundo envolvido nas situações. E o modelo da nossa defensoria é reconhecido internacionalmente. A ONU aprovou resoluções em 2011 e 2012 recomendando que os países membros adotassem o nosso modelo. Então, eu gostaria de saber o que vocês destacam nas defensorias do Brasil. Doutor Felipe. Essa estratégia que as defensorias têm buscado de tirar os problemas do Poder Judiciário e resolver, e deixar para o Poder Judiciário somente aqueles problemas que realmente não têm solução. O diálogo entre as instituições, né, as conversas extrajudiciais, no âmbito administrativo, elas trazem muitas soluções aí mais rápidas, mais efetivas e que podem gerar um benefício muito grande para o assistido. Então, a atuação extrajudicial e a criação, né, no caso da Defensoria Pública da União, de grupos de trabalho que são voltados àquelas demandas específicas que acontecem numa quantidade maior, eu acho que são dois pontos fortes, né, e que fazem com que a prestação da assistência jurídica integral gratuita ela evolua e consiga resultados mais efetivos. E nas defensorias estaduais, doutora Thaisa? Lembrei de uma coisa interessante, talvez se colocar aqui também, que é a atuação das defensorias em âmbito internacional. Existem defensores públicos interamericanos que atuam perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a comissão também, e na verdade são litigâncias estratégicas. Em apertada síntese é o seguinte: quando de alguma forma se entende que o Estado brasileiro não deu conta de suprir, de dar uma resposta a uma grave violação de direitos humanos, por exemplo, o caso Pedrinhas, do Maranhão, chegou até a Corte, através da Defensoria Pública, porque se entendeu que aqui não houve um saneamento, uma resposta efetiva para esse caso. Então, se leva o caso para outras instâncias para fora do Brasil. Eu acho que uma atuação bem importante, simbólica e muito significativa dentro da nossa carreira também. Bom, e a nossa equipe foi às ruas para ouvir das pessoas como elas veem o trabalho das defensorias públicas. Vamos conferir. Eu nunca utilizei o serviço público, mas eu acho importante ter isso para a população. Para defender o brasileiro, né? Que é o que muitas pessoas estão precisando, né? Aí eu penso assim que, por exemplo, eles têm que ficar aqui para defender, por exemplo, muitas pessoas aí que estão precisando. Eu acho importante porque tem pessoas que não têm condições de arcar com advogado, então se torna muito necessário, né, para as pessoas de menor poder aquisitivo. É muito importante a função do defensor público porque a maioria dos brasileiros não tem condições de pagar honorário para advogados, né, para defender os seus direitos, e o defensor público cobre essa deficiência. Doutor Felipe, é realmente uma parte significativa da população que depende da defensoria, não é mesmo? Sim, com certeza. Nós temos aí espalhado pelo Brasil um número altíssimo de pessoas em condição de hipossuficiência e que precisam aí dessa assistência e da orientação jurídica também, que não só resolve, né, problemas que já aconteceram, que precisam ali de uma solução, mas através da orientação também a gente consegue fazer essa prevenção, evitar que essas pessoas aí acabem caindo aí em situações que levem a esses constrangimentos, né? Agora a gente sabe que nem tudo são flores, né? O Ministério da Justiça trabalha com uma estimativa de um defensor público para cada 15 mil pessoas hipossuficientes ou carentes e que há um déficit de 6 mil defensores públicos estaduais. Como é que se resolve essa situação, doutora Thaisa? Exatamente. Em 2014, nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional 80, que, dentre outras coisas, prevê que onde haja um promotor e um juiz, haja também um defensor público, a depender do índice de adensamento populacional, e do grau de pobreza daquela região. Nós estamos hoje, as defensorias estaduais, em apenas 40% das comarcas e a gente estima que a gente tem como potencial usuário dos nossos serviços 80% da população. Então tem um trajeto muito grande também, né, para a gente conseguir estruturar de maneira efetiva as defensorias. Se você pegar em termos de números também, a gente tem em torno de 5.800 defensores estaduais, ao passo que nós temos quase 12 mil juízes e 11 mil promotores. Então há
um desequilíbrio, né, entre o Estado que acusa, o que defende e o que julga. É preciso que a gente equilibre cada vez mais para possibilitar o acesso à justiça das pessoas necessitadas do nosso país. E no caso da Defensoria Pública da União, qual é o déficit aí, doutor Felipe? A gente está aí algo em torno de 30% das sessões judiciárias federais, né, dos locais onde tem vara da Justiça Federal. A gente tem um plano de interiorização que começou com a Emenda Constitucional 80. No entanto, esse plano está paralisado, né, tendo em vista a Emenda Constitucional 95, né, que foi a limitação dos gastos. E a gente está com em torno de 73 unidades. E dessas 73 unidades, existe um déficit de defensores já nessas unidades. Tem muitas unidades que estão com os ofícios, né? Cada ofício é a unidade onde fica um defensor. Então, nós temos dentro dessas 73, várias que estão com ofícios vagos, né? Com defensores cumulando a atuação de 2 ofícios em cima de uma pessoa só. E existe também esse déficit de defensores para ocupar os lugares onde a Defensoria Pública da União ainda não chegou. Nós somos 601 defensores. A gente deve ter mais ou menos esse mesmo número de vagas já com previsão em lei para serem ocupadas, mas a questão do novo regime fiscal, ela exige um pouco de prudência. Nós temos que segurar um pouco isso daí até termos um horizonte, né, financeiro melhor. Quer dizer, já avançou muito, mas ainda precisa de mais, né, para poder continuar fazendo essa atuação, né? Com certeza. Bom, a gente teria muito mais a conversar, mas infelizmente nosso tempo chegou ao final. O artigo 5º de hoje está ficando por aqui. Doutora Thaisa, doutor Felipe, muito obrigada pela participação de vocês. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. E você também pode rever os nossos programas no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo artigo 5º. Tchau.